Oi gente, tudo bem? Aqui é Dani Celal do Dani Arte Cristã e hoje a gente está aqui para aprender a confeccionar uma peça que vocês vêm me pedindo há muito tempo, que é o nosso ninho fechado. Então, eu consegui desenvolver uma técnica mais fácil para a gente confeccionar essa peça, porque ela era uma peça bem complicada, bem complexa e o vídeo ia ficar muito longo. Então, há um ano eu venho pensando, quebrando a cabeça e até que eu consegui desenvolver então uma técnica e criar um projeto facilitado dessa peça para vocês. Então nós vamos aprender a confeccionar hoje. Eu vou mostrar o ninho só para vocês verem como é que ele ficou. Tá lindo! Então, gente, olha que coisa mais linda ficou o nosso ninho. Esse é o ninho, ele é totalmente fechado, como vocês podem ver, não tem abertura aqui, que é o que vocês estavam me pedindo, né? E o mais legal dele, gente, eu consegui então também, além disso, desenvolver um projeto que ele vira uma bolsinha. A mãe pode colocar até algumas coisas ali dentro, ó, e a gente vai fechar aqui no botãozinho e fazer uma amarração aqui nas laterais. Ó, tem duas alcinhas. A gente faz a amarração de um lado com um laço aqui do outro lado também. E então ele vira uma bolsinha. E aí a gente consegue então aqui pelas alças carregar ele, né, e transportar para qualquer lugar com bastante facilidade. Ficou um projeto lindo, muito fácil de ser confeccionado. Vocês vão amar aprender a fazer essa peça. E nós também desenvolvemos o molde com todas as marcações. Então vai ficar muito fácil para vocês saberem onde colocar as alças, onde colocar as amarrações, né? Esse aqui é o nosso molde. Como sempre, eu vou tirar foto dele e vou deixar ele disponível lá na nossa página do Facebook, tá? Com as medidas para quem quiser tentar reproduzir em casa. E nós vamos vender ele também lá na nossa loja online, www.daniartecristã.com.br, para quem quiser adquirir com frete grátis para todo o Brasil. Tá, gente? Espero que vocês gostem. A peça tá linda e eu tenho certeza que vocês vão amar a confeccionar. Vamos lá comigo, então. Então, gente, vamos começar. Em primeiro lugar, a gente vai pegar um pedaço de tecido, do tecido principal, tá? E vai colocar ele voltado pra cima, tá? O lado direito dele tá voltado pra cima. Esse pedaço de tecido, ele tem 1,20 por 85 centímetros, tá? Então, nós vamos cortar o tecido principal, colocar ele estendido, passar bem a ferro com a lado da frente pra cima e vamos colocar o molde em cima. Esse molde foi o molde que eu desenvolvi pra gente conseguir fazer uma maneira mais simplificada do ninho fechado, tá? O ninho que não tem aquele U aberto na parte da frente, que as meninas estão me pedindo muito. Então, a gente desenvolveu esse molde para facilitar a vida de vocês e conseguir fazer esse ninho de uma forma mais rápida e mais fácil para que todos consigam fazer. Então, nós vamos pegar um lápis e vamos riscar na parte direita do tecido principal. Aqui, essa parte de dentro todinha, a gente vai riscar lápis, tá? Ou aquela caneta que apaga depois. E vamos riscar aqui do lado de fora também. Fazer todo esse risco. Eu usei aqui umas pedras para fixar o nosso molde em cima, mas pode usar qualquer tipo de peso porque o molde não pode se movimentar, ele tem que ficar bem firme. Bom, depois disso nós vamos fazer linhas paralelas com a ajuda da régua na horizontal e na vertical, para nós podermos fazer depois umas costuras assim e assim, que vão fixar a manta dessa parte interna do molde no tecido. Então nós vamos riscar aqui também na parte, né, do tecido, na parte da frente do tecido, nós vamos riscar linhas paralelas na horizontal e na vertical. E elas têm aproximadamente 11 centímetros entre uma linha e outra. Bom, então agora nós vamos pegar o tecido de forro, que é o tecido que vai ficar na parte de baixo do ninho, tá? O tecido liso, normalmente eu uso um liso e um estampado. E nós vamos colocar ele, então, estendido, passamos a ferro ele, estendemos bem aqui sobre a mesa, nele todo, tá? E vamos pegar 2 vezes na manta de gramatura 150, 2 vezes, no tamanho de 70 por 45.
Então, nós vamos centralizar ela bem aqui sobre o tecido de forro, tá? O tecido de forro tá com o verso virado para cima e a parte direita virada para baixo. Vamos posicionar a manta aqui bem no centro e vamos pegar o tecido principal e vamos colocar sobre a manta, centralizando bem para que a manta fique exatamente aqui dentro do círculo interno, tá? Que vai ser onde o bebê vai ficar deitadinho. Nós acertamos bem um tecido com o outro, eles são do mesmo tamanho, né? Eles têm 1,20 por 85, tanto o tecido principal quanto o de forro, então eles têm que se encaixar perfeitamente, tá? Um sobre o outro. Depois que nós fizermos isso, nós vamos alfinetar. Nós vamos alfinetar aqui em toda a volta, prendendo os dois tecidos juntamente com a manta. Então, já alfinetei tudo, tá? Tudo alfinetadinho. Agora, nós vamos costurar. Nós vamos passar uma costura em toda essa volta aqui, tá? Em toda essa marcação que nós fizemos na parte interna. E vamos passar as costuras assim e assim, tá? Na vertical e na horizontal. Então, nós vamos costurar essa parte interna, fixando assim a manta nos dois tecidos. Bom, gente, então é isso. Fiz agora aqui a costura na parte interna, todas elas. Essa ficou a parte da frente, a parte de trás ficou assim, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos, já tudo alfinetado, nós vamos costurar também onde nós fizemos esse círculo aqui em volta, tá? Deixando aqui aproximadamente 15 centímetros aberto aqui, sem costurar, nessa parte de cá, nessa extremidade. E vamos passar uma costura em toda a volta. Na verdade, nós vamos passar duas costuras, tá? Porque no molde, nós temos ali a indicação, ó. Esse aqui foi onde nós fizemos o risco, né? Externo. E depois aqui tem um tracejado, ó. Tá? Essa parte aqui do tracejado é a parte onde nós vamos colocar a fita depois. Então, nós vamos passar essa costura toda em volta e aqui um pé de máquina para dentro, nós vamos passar outra costura. Então, vão ser duas costuras. Vai ser uma costura aqui, nessa parte, e mais uma outra, aproximadamente 1 centímetro para dentro. Nas duas costuras, nós vamos deixar aqui nessa parte, conforme indica o molde, nessa parte aproximadamente 15 centímetros sem costurar. As duas costuras só vão vir até aqui e até aqui. Bom, então, fiz aqui as duas costuras já, né? Ó, uma está aqui, a outra está aqui. E eu cortei 2 dedos, aproximadamente 2 centímetros. Depois da última costura, eu cortei o tecido em toda a volta, tá? Ó, cortei, deixando 2 dedinhos aqui, ó, da última costura, tá? Então, aqui tá a parte aberta que nós deixamos, ó, tá? E aqui estão as duas costuras. Agora, nós vamos colocar os ilhós aqui, ó. Nós vamos, no molde também tem a indicação onde nós devemos colocar o ilhós, ó, fica entre uma costura e outra, ó, então entre essa costura e essa, aqui no meio, na parte que está aberta, nós vamos colocar 2 ilhós. Ilhós, então, para quem não sabe, são essas pecinhas aqui, ó, que a gente usa para passar depois a fita por dentro, tá? E eu coloquei aqui, conforme eu disse para vocês, ó, no tecido principal, tá? Ó, no tecido de forro não tem nada, é só no tecido principal. Coloquei aqui, então, os 2 ilhós. Bom, gente, agora nós vamos fazer as alças, né? Porque como me pediram o ninho que tem alça, né? Que dobra, que fecha, vira uma bolsinha, então nós vamos fazer as alças. Para fazer as alças eu vou usar 4 tiras de 40 centímetros por 6 centímetros. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma sobre a outra, vamos passar uma costura reta aqui e outra aqui, em toda a extensão das duas, tá? Ó, vamos fazer então as faixas laterais, as faixinhas que a gente vai usar para fazer a amarração lateral do ninho. Então, eu cortei aqui 4 vezes de 20 centímetros por 6 centímetros e dobrei elas ao meio. Nós vamos passar então uma costurinha em todas elas, fechando todas, tá? Depois de nós costurarmos todas as faixas, a gente vai desvirá-las. Bom, gente, então já fiz as faixas, tá? Agora nós vamos
prender elas aqui no nosso ninho. O que que eu fiz, tá? Eu dobrei, ó, aquela parte que nós deixamos depois da costura, eu dobrei dos dois lados, ó, fiz uma dobra de 1 centímetro aproximadamente. Lembra que a gente deixou 2 centímetros, né? Então eu dobrei 1 centímetro pra dentro, ó, e passei a ferro. Então ele ficou todo dobradinho assim pra nós fazermos o acabamento depois. Agora eu vou pegar o molde e vou verificar aqui onde eu vou posicionar as alças. A gente vai colocar ele aqui bem no centro da nossa peça, tá? Ó. E aí nós vamos colocar as alças dessa forma, ó. Uma ponta em cada marcação. Então eu vou colocar aqui dentro e aqui. Tá? E aí eu vou alfinetar. Eu vou fazer isso dos dois lados. E nas laterais também. Tem a marcação aqui, ó. Tá? Onde diz amarração, nós vamos também colocar aí as pequenininhas. Aqui na parte de dentro e vamos alfinetar. Com a parte que ficou o acabamento pra fora, tá? E vamos alfinetar. Bom, gente, então depois de alfinetarmos aqui e colocarmos as alças no lugar, nós vamos pegar uma fita, ó, tá? Eu escolhi essa daqui, mas você pode usar qualquer fita. Vamos colocar assim, ó. Lembra que aqui tá aberto ainda, né? Então nós vamos deixar um pedaço a mais aqui, tá? Para que depois a gente consiga fechar, né? Com ela dentro. E vamos começar então aqui a partir de onde ainda está aberto, ó. Essa parte aqui, onde está fechado, quer dizer, ó. Aqui tá aberto e aqui começa então a nossa costura. Então, a partir daqui onde começa a nossa costura, eu vou colocar essa fita dentro, dessa forma, fazendo um sanduíche com tudo, inclusive a alça, né? Ó, vou fazer o sanduíche em toda a volta, tá? E vou costurar. Então, eu vou fechar aqui, vou passar uma costura aqui, bem na pontinha, costurando tudo. Os dois tecidos pra gente fechar, a fita e mais as alças. Nós vamos costurar tudo e dar toda a volta, tá? Pra fazer um acabamento bonito. E essa parte aqui, onde ainda está aberta, nós não vamos só deixar a fita sobrando pra depois de nós enchermos, a gente terminar aqui o acabamento final. Bom, deu. Gente, agora eu já coloquei a fita toda em volta, ó. As faixas ficaram aqui, presas junto, tá vendo? Ó, o acabamento ficou bem legal. Tem as faixas e as alças, todas presas e a fita toda em volta, tá? Ficou assim desse lado e assim deste lado. A parte aqui, que estava aberta, continua aberta. Eu só deixei, então, um pouco de fita aqui sobrando pra gente depois poder fazer o acabamento final. Agora, nós vamos por esse buraco aqui, encher toda a borda com fibra siliconada. Eu vou encher e aí depois volto pra mostrar como a gente vai fazer. Então, gente, já enchi toda a borda. Ó, ficou dessa forma, tá? Agora, nós vamos fechar essa parte aqui. Como que nós vamos fazer? A gente vai levar pra máquina, vai continuar a primeira costura. Essa costura aqui nós vamos continuar até encontrar outra. E essa aqui também, nós vamos continuar até encontrar ela mesma aqui do outro lado. O ilhós vai ficar no meio, entre as duas costuras, tá? A primeira vai vir, vai passar por esse lado de cá e vai continuar até aqui. E essa segunda vai vir, vai passar pelo lado de cá e vai vir até aqui. Depois nós vamos fechar com a fita, vamos colocar a fita no meio, assim. E aí também vamos continuar aquela costura de acabamento junto com a fita. Quando chegar aqui bem no meio, nós vamos dobrar as duas fitas, né? Assim, para fazer o acabamentozinho. E aí a gente vai passar a costura e vai terminar, então, fechando tudo. Pronto, gente, ó. Fechei aqui, tá vendo? Fiz todas as costuras certinhas, tá? Ó, as alças ficaram presas. E o nosso acabamento ficou assim, desse lado e desse lado, tá? Aqui eu fiz uma dobrinha pra terminar aqui a fita. Agora, nós vamos pegar a fita de cetim, a larga, e vamos passar com a ajuda de uma agulha, de um
joaninha, nós vamos colocar a fita aqui, num desses buraquinhos, tá? Vamos passar ela por toda a volta e vamos fazer ela sair nesse buraquinho aqui. Então, a fita de cetim vai entrar aqui e vai sair aqui, dando toda a volta no ninho. Bom, no meu caso, eu uso o meu passador de fitas caseiro que eu fiz, que é assim, ó, é um arame grosso, tá? Que eu dobrei a ponta aqui, passei um durex na ponta e fiz como se fosse uma agulhona. Aí eu passo, então, a fita de cetim aqui por dentro, dou um nozinho, tá? Ó. E aí eu vou passar, então, aqui por dentro, fazendo, dar toda a volta. Ó. Eu vou puxando e vou passando. E vai entrando. Bom, então eu passei a fita aqui e coloquei uma pérolazinha em cada lado, só para a fita não entrar mais lá de volta, né? E aí o nosso ninho, então, está pronto. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. A gente, então, para enrugar ele, a gente puxa aqui as fitas, né? Ó, dá um laço aqui. Ele está totalmente fechado, né? Não é aquele ninho aberto, então, que eu tinha ensinado da primeira vez. Ele é um modelo totalmente fechado, tá? Ó, ficou uma graça. E pra virar uma bolsa, então, a gente vai dobrar ele aqui e vai dar lacinhos, ó, com aquelas tiras laterais. O outro lado aqui também, vamos dar lacinhos. Aqui, tá? Ó. E virou, então, uma bolsa. Se quiserem fazer um travesseirinho para compor a peça, também dá, tá? Se quiser colocar aqui um botãozinho de pressão, também dá para colocar, que aí ele fica fechadinho, até se quiser carregar alguma coisa dentro, dá, né? Então, ficou assim o nosso ninho. Algumas perguntas que provavelmente vocês vão me fazer. Dá para costurar na máquina doméstica, mesmo com 2 camadas de manta acrílica 150 de gramatura 150? Dá. A gramatura 150 ela é bem mole, ela é bem fofa, então tu consegue espremer as 2 camadas mais os tecidos e passar na máquina doméstica tranquilamente. Se tu não tem muita experiência na costura, pode passar um pouquinho de trabalho, mas consegue. Vai devagar para não quebrar a agulha, mas consegue sim. Claro que na máquina industrial é muito mais rápido e mais fácil, mas dá para fazer, tá? E então é essa a nossa peça, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estavam pedindo já há muito tempo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui embaixo nas descrições e continue dando suas sugestões para novas peças, tá bom? Um beijão, Deus abençoe a todos.